A Dona do Pedaço é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 20 de maio a 22 de novembro de 2019, em 161 capítulos. Substituiu o Sétimo Guardião e foi substituída por Amor de Mãe, sendo a 16ª novela das 9 produzida pela emissora. Escrita por Valcir Carrasco, com colaboração de Márcio Ayduc, Nelson Nadotti e Vinícius Viana, teve direção de André Barros, Bernardo Sá, Bruno Martins Moraes, Caetano Caruso e Vicente Kubrusli, direção geral de Luciano Sabino e direção artística de Amora Maltner. Contou com Juliana Paz, Agatha Moreira, Marcos Palmeira, Reinaldo Gianecchini, Rainer Cadete, Caio Castro, Paola Oliveira e Natalia Dil. Em 1999, na cidade fictícia Rio Vermelho, interior do Espírito Santo, as famílias de justiceiros Ramires e Mateus viviam em guerra há gerações, até Maria da Paz e Amadeu se apaixonarem e selarem um acordo de paz entre eles. Mas, no dia do casamento, o rapaz é baleado pela avó da noiva e a guerra é reiniciada, fazendo com que Maria tenha que fugir para São Paulo sem saber que está grávida. As mães dos clãs fazem um acordo e mentem que ambos estão mortos para suas famílias, mas como vingança o pai de Amadeu manda assassinar as sobrinhas de Maria que acabam se salvando milagrosamente. Fabiana vai parar num convento e Virgínia vive nas ruas, até ser adotada pelo rico casal Beatriz e Otávio. 20 anos se passam. Maria da Paz se tornou uma mulher rica e agora é dona de uma rede de confeitarias, graças às receitas de família, embora nunca tenha se dado bem com a filha, a mau caráter Josiane, mais conhecida como Jo, que tem vergonha de seu jeito cafona. Ela reencontra Amadeu e descobre a mentira para separá-los, porém eles são impedidos de retomar o romance quando a esposa dele, Gilda, fica gravemente doente. Desolada, Maria se casa com o galante Regis, sem imaginar que ele é comparsa de sua filha no golpe para colocar as mãos em toda a sua fortuna. Ele, porém, se apaixona verdadeiramente por Maria e passa a disputá-la com Amadeu, além de tentar mostrar que está regenerado, quando Josiane revela a artimanha e deixa a mãe pobre novamente. Enquanto isso, as sobrinhas de Maria tomaram rumos diferentes. Vivi se tornou uma influenciadora digital e famosa por seu carisma, sendo tudo que Josiane sempre sonhou, e vive um romance avassalador com Chiclete, sem saber que ele é um matador de aluguel enviado para executá-la, embora também a ame. Já Fabiana passou uma vida miserável no convento e, ao descobrir que Vivi é sua irmã, decide se infiltrar na vida dela para arruiná-la sob a face de uma moça ingênua, nutrida pelo ódio das oportunidades distintas de vida que tiveram. Além disso, a ex-freira também passa a ameaçar Otávio e Josiane ao descobrir seus segredos. Camilo, investigador de polícia e ex-namorado traído de Vivi, é obcecado por desvendar o passado de Chiclete como matador, para separar o casal. Elenco: Juliana Paz, Maria da Paz Sobral Ramires, Agatha Moreira, Josiane Sobral Ramires, Mateus, Jo, Marcos Palmeira, Amadeu da Penha, Mateus, Reinaldo Gianecchini, Regis Mantovani, Paola Oliveira, Virgínia Sobral Ramires / Virgínia Andrade Guedes, Vivi, Natalia Dil, Fabiana Sobral Ramires / Fabiana do Rosário, Sérgio Guizé, Ricardo Martins Ramires, Chiclete, Lee Taylor, Camilo Dávila Muniz, Rainer Cadete, Teodoro Pacheco, Theo, Caio Castro, Roque Souza Macondo, Malvino Salvador Agno Aguiar, Débora Evelyn Lires Mantovani Aguiar, Mônica Iose Kimberly Ventura, Kim, / Cleonice da Silva, Natália do Vale, Beatriz Andrade Guedes, José de Abreu, Otávio Guedes,
Marco Nanini Eusébio Macondo. Eustáquio Macondo Júnior, Juninho. Rose Campos Doroteia de Souza Macondo, Dodô. Bete Faria Cornélia Macondo Ferreira. Tunico Pereira João Francisco Ferreira, Chico. Sueli Franco Marlene da Conceição Valadares. Ari Fontoura Doutor Antero Valadares Barra. Nívia Maria Evelina Sobral Ramires. Rafael Queiroz Reilo Mateus. Anderson de Rise Márcio Sarentino. Natalia Timberg Gladys Mantovani. Rosa Maria Murtinho Linda Andrade. Glemar Garcia Britney Souza Macondo. Pedro Carvalho Abel da Gama Ferronha. Guilherme Leicão Leandro Martins Ramires, Mão Santa. Luci Ramos Silvia Cunha. Felipe Titio Abdias. Rosane Goffman Ellen da Rocha. Bruno Bevan José Hélio de Souza Macondo, Zé Hélio. Carol Garcia Sabrina de Souza. Mel Maia Cássia Mantovani Aguiar. Cadu Libonati Raul Pacheco, Merlin. Duda Negal Paulo Roberto Vidigal, Paixão. João Gabriel de Aleluia Carlos Cunha Mateus, Carlito. Branca Previliato Priscila. Catarina de Carvalho Alba. Osvaldo Mil Cosme dos Santos. Beto Marque Tonho. Samira Loster Sueli. Tiago Tomé Treinador Adriano. Jardel Camilo Beto. Glaucio Gomes Doutor Nicolas. Mariano Júnior Sávio. Luciana Fernandes Jennifer. Chansuana Wami. Produção. Em 14 de agosto de 2018, Valcir Carrasco anunciou que estava trabalhando na continuação de Verdades Secretas. Um mês depois, no entanto, a continuação foi cancelada, uma vez que a sinopse inédita entregue pelo autor anteriormente havia sido aprovada e adiantada para o início de 2019. Originalmente a trama se chamaria Dias Felizes, porém o título foi alterado posteriormente para A Dona do Pedaço, para expressar a luta por uma vida melhor da personagem central. A principal inspiração foi a telenovela Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Baceres em 1988, de onde Valcir utilizou a história da filha mau caráter que rouba a própria mãe para tentar ascensão social no Rio de Janeiro. Outra referência foi o livro Mildred Pierce, escrito por James Cain em 1941, que narra a história de uma mãe que sofre com as armações da filha de caráter duvidoso. A história do amor impossível entre Juliana Paz e Marcos Palmeira e a rivalidade entre a família dos dois foi inspirada pela tragédia Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Em novembro de 2018, Valcir Carrasco e Amora Maltner viajaram para o interior do Espírito Santo para escolherem onde ocorreriam as gravações, porém a direção desistiu de utilizar o estado sem motivo explicado. Apesar da cidade fictícia de Rio Vermelho ser localizada no interior capixaba, as filmagens foram feitas no Rio Grande do Sul, utilizando as cidades de Jaguarão, Nova Esperança do Sul, São Gabriel e Jaguari como cenário. As gravações da primeira fase iniciaram em 27 de fevereiro e, em 15 de março, começaram as filmagens da segunda fase nos estúdios Globo no Rio de Janeiro, onde foi construída a cidade cenográfica. Juliana Paz, Paola Oliveira e Reinaldo Gianecchini foram reservados para os papéis centrais da novela em outubro de 2018. Bianca Bin foi convidada para interpretar a antagonista Josiane, repetindo a parceria com o autor de O Outro Lado do Paraíso, porém a atriz só poderia estar presente em 2 dias de gravação por semana por estar ensaiando para uma peça teatral, sendo substituída por Agatha Moreira. Na ocasião também a direção notou que Bianca não tinha mais perfil para passar-se por uma personagem de 20 anos.
Convidada para interpretar Silvia, Sharon Menezes preferiu integrar o elenco de Bom Sucesso, sendo substituída por Lucy Ramos. Vera Holtz estava escalada para interpretar Doroteia, porém a atriz foi realocada para protagonizar o seriado Eu, a Vó e a Boi após a saída de Susana Vieira, sendo substituída por Rose Campos. Laura Cardoso foi anunciada no elenco em dezembro de 2018 e chegou a dar entrevistas dando detalhes sobre a personagem, porém foi substituída por Beth Faria pouco antes das gravações, uma vez que a direção temeu que a instabilidade de saúde da atriz prejudicasse o andamento da trama. Posteriormente, Laura entrou na reta final da trama no papel da bondosa Matilde. Marieta Severo recusou o convite para Beatriz para poder protagonizar o seriado Filhas de Eva e foi substituída por Natália do Vale. Chase Wade foi cotado para viver Camilo, mas optou em fazer Amor de Mãe e foi substituído por Lee Taylor. Marina Moshen e Bela Piero foram cogitadas para interpretar Joana, porém Bruna Amo acabou escalada. Carol Mara fez teste para interpretar Britney, mas perdeu o papel por não se adequar ao perfil ideal. Glemar Garcia ficou com a personagem. Convidado para interpretar Leila, Juliano Casarré já estava reservado para Amor de Mãe e Rafael Queiroz ficou com o papel. Jussara Freire retornou à emissora após 14 anos na Record TV e SBT em 5 décadas de carreira. No entanto, a atriz havia feito apenas 4 novelas na TV Globo. A dona do pedaço marcou o retorno de Marco Nanini às novelas do horário nobre após 27 anos, desde Pedra sobre Pedra em 1992. A escalação de alguns atores gerou estranheza entre os jornalistas especializados, que notaram que Juliana Paz interpretava a mãe de Agatha Moreira, sendo que elas tinham apenas 13 anos de diferença, embora na história a personagem de Agatha tivesse 20. Já Paola Oliveira e Natalia Dill, de 37 e 33 anos, respectivamente, foram escaladas como sobrinhas de Juliana, de 40. Apesar dos personagens terem idades diferentes, a vida real dos atores, as escalações foram consideradas absurdas, uma vez que alguns deles não aparentavam idade tão distinta. Além disso, Marco Nanini, de 70 anos, foi escalado como filho de Beth Faria, de 77, e enteado de Tonico Pereira, cujo tinha a mesma idade. Devido às diversas reclamações do público, Valcir resolveu mudar o parentesco entre Nanini e Faria, tornando-os irmãos. O ator Tonico Pereira se afastou da trama em setembro devido a uma pneumonia. Por conta disso, o personagem Chico teve sua participação reduzida na reta final da novela, retornando apenas no final da trama. Originalmente a dona do pedaço estava programada para estrear entre o fim de 2020 e o início de 2021. Porém, após o cancelamento de O Homem Errado, de Duca Rachid e Thelma Guedes, e o adiamento das novelas de Lícia Manzo e Manuela Dias, a trama de Valcir foi adiantada em quase 2 anos. As primeiras imagens de divulgação, bem como a sinopse original e o press kit para a imprensa foram liberadas em 27 de março. Tá Escrito, do grupo Revelação foi anunciada como tema de abertura em 28 de abril. Em Portugal, a dona do pedaço foi escalada para substituir Segundo Sol na SIC, uma vez que a emissora decidiu não exibir o Sétimo Guardião devido à repercussão negativa da novela com o público brasileiro. Em 4 de setembro de 2019, não houve exibição da novela para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, por conta da transmissão dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Nos Estados Unidos começou a ser exibida em 31 de agosto de 2020 pela Univision.
No Uruguai estreou através da Teledoce, com o título Dulce Ambition, Doce Ambição, em tradução literal, em 3 de março de 2021 no horário das 18h00 HS, substituindo a telenovela brasileira Bom Sucesso que foi transferida para as 18h30 HS. Em dezembro de 2024, começou a ser exibida A Dona do Pedaço substituindo A Força do Querer na Globo 1, canal de assinatura da TV Globo na África, destinada a exibições de telenovelas e séries da Globo. A Dona do Pedaço estreou com 32,5 pontos, um a menos que a antecessora. O resultado deu-se pelo fato de O Sétimo Guardião ter deixado uma crise de audiência na faixa das novelas das 9 e derrubado em 5 pontos a média de sua antecessora. Nos capítulos seguintes a trama aumentou gradativamente a audiência, fechando a primeira semana com 31,4 pontos, a melhor marca do horário desde Império. Em 27 de maio, com a mudança para a segunda fase, a novela atingiu 35,6 pontos com 38 de pico. Em 3 de junho atingiu 37 pontos no capítulo que marcou o reencontro dos protagonistas. Em 8 de junho atingiu 28 pontos, índice que a antecessora, O Sétimo Guardião, tinha dificuldades para atingir. Em 16 de julho, com a continuação do Casamento Mal-Sucedido de Vivi Guedes, a novela atinge 37,2 pontos. Em 5 de agosto, com a cena da surra de Maria da Paz em Josiane, a novela atinge 41 pontos. Em 19 de agosto, com a cena em que a protagonista Maria da Paz descobre a traição do marido com sua filha e atira contra o amado, o folhetim bate seu maior recorde até então com 44 pontos, o melhor índice em 2 anos. Seu penúltimo capítulo, exibido em 21 de novembro de 2019, registrou 45 pontos, a maior audiência de toda a novela. Já seu desfecho obteve 44 pontos. Terminou com a média geral de 36 pontos. Se tornando a última novela do horário nobre a registrar a tão sonhada marca dos 40 pontos ou mais, de média, em um capítulo de exibição, até então, além de ser a maior audiência da faixa após seu desfecho. A Dona do Pedaço recebeu acusações de plágio 3 vezes. A primeira acusação veio de Karine de Souza, que trabalha com filmagens de casamentos e publicou um conto de própria autoria em seu Facebook, contando a história de uma noiva que descobre a traição do noivo com outra mulher em um motel, fotografa o ato e usa as imagens para se vingar do amado, expondo-o em plena cerimônia de casamento. Então, Karine acredita que as cenas do casamento mal-sucedido de Vivi Guedes, Paola Oliveira, que é exposta pelo noivo Camilo Lee Taylor, foi inspirada em seu conto e entrou com uma ação judicialmente, exigindo que a emissora comprove que tais roteiros foram redigidos antes de seu conto ser publicado. A segunda acusação teria sido com o fictício reality show Best Cake, apresentado por Angélica, onde será definido quem faz o melhor bolo, tendo a participação da protagonista Maria da Paz como competidora e Vivi Guedes como jurada. No capítulo onde houve a estreia do então reality, exibido em 17 de outubro de 2019, o SBT publicou em seu Twitter uma chamada do Bake Off Brasil, Mão na Massa, reality exibido na emissora e reprisado no Discovery Home e Health, alfinetando a novela e com a seguinte legenda: competição de bolo raiz só no SBT. O original é aqui. Na chamada, que foi exibida não só nas redes sociais, como também nos intervalos comerciais da concorrente, a narradora trouxe a seguinte mensagem: neste sábado, às 22h30, Best Cake Brasil. Não? Aqui é original, Bake Off Brasil.
A provocação repercutiu nas redes sociais. A terceira acusação aconteceu em maio de 2022 e se deu conta da confeiteira Sandra Rodrigues Campos, que alegou que sua história foi plagiada para compor a protagonista Maria da Paz, Juliana Paz, e entrou com um processo exigindo R$15.000 por danos materiais, danos morais e indenização por lucros cessantes, além de proibir que a emissora use a marca A Dona do Pedaço. No processo, a autora conta que nasceu em Rio Verde, no interior do estado de Goiás, e que se mudou para São José do Rio Preto, em São Paulo, e para bancar as despesas da casa e criar sua filha, Sandra passou a confeccionar e vender bolos caseiros de receitas de sua avó, semelhante à história de Maria da Paz, que parte da cidade fictícia de Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo, para São Paulo tentar mudar de vida, e para ajudar nas despesas e criar a filha Josiane, Agatha Moreira. Maria da Paz começa a vender bolos caseiros de receitas da avó Dulce, Fernanda Montenegro. Além disso, em 2004, Sandra passou a apresentar um programa de culinária local chamado A Dona do Pedaço, que era seu apelido na região, e após ganhar destaque na comunidade, Sandra chegou a ganhar matérias de algumas reportagens em veículos locais. A negociação da marca usada para a novela, aliás, foi feita em São José do Rio Preto. Anderson Rosani, que dirigia a atração de Sandra, vendeu o termo A Dona do Pedaço para a Globo em 2019. Apesar da boa audiência, a novela foi criticada diversas vezes por subestimar a inteligência do público. O famoso site Notícias da TV avaliou a telenovela no ar com uma crítica negativa. A Dona do Pedaço consagra a mediocridade do horário nobre. Tramas duvidosas e personagens incoerentes já se tornaram comuns na faixa das 9 da Globo, assim como o nome de Valcir Carrasco já foi sinônimo de boas comédias, nos tempos de O Cravo e a Rosa, 2000, e Chocolate com Pimenta, 2003. Os roteiros rurais ingênuos e despretensiosos eram um sucesso. A ida do autor para o horário nobre produziu um novo tipo de reconhecimento. Ele até consegue audiência, mas sua qualidade foi perdida há muito tempo.